Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto Vieira, professor de matemática da MF Maria de Mello, e nessa semana, dando continuidade ao conteúdo de sequências, nós vamos estudar mais uma sequência, mas agora prestando mais atenção na questão da expressão algébrica que modela essa sequência, tá? Que seria a fórmula da sequência. Então, na aula de hoje, a gente vai estar prestando atenção nessa parte da álgebra que tem por detrás das sequências, tá? Nós vamos ver qual que é a diferença entre incógnita e variável, o que significa uma variável numa expressão algébrica e como essas expressões podem nos ajudar em exercícios e problemas envolvendo sequências, tá legal? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um problema onde a gente tem 4 figuras formadas por quadradinhos, tá? Quadradinhos cinzas e quadradinhos brancos, tá legal? Então, e eu estou interessado em prestar atenção nas figuras nos quadradinhos cinzas, no número de quadradinhos cinzas de cada figura, tá? Então aqui na primeira figura a gente tem 8 quadradinhos cinzas. Na segunda figura, se a gente for contar 5, 10, 11, 12, eu vou ter 13. Na terceira figura a gente vai ter 18 quadradinhos cinzas. E na quarta figura eu vou ter 23, tá? Então a pergunta que a gente faz é a seguinte: qual seria o número de quadradinhos cinzas da figura que ocupa a posição n igual a 10 nesta sequência? Então aqui já está começando a parte de álgebra, gente. A gente fala que para essa primeira figura, o n é igual a 1, porque ela é a primeira figura, tá? Do mesmo jeito que para essa última figura que está desenhada aqui, o n vai ser igual a 4. Porque ela é a quarta figura. Se nós continuássemos desenhando essa sequência, na 10ª figura, quantos quadradinhos cinza eu teria? Então, esse é o poder da álgebra, gente. A gente conseguir aí descobrir coisas que, se eu fosse fazer um por um, ia me dar muito trabalho. E se eu tiver uma expressão algébrica, uma fórmula que relacione o número de quadradinhos com a posição da figura, isso vai me ajudar na hora de resolver esse problema, tá? Então, o meu desafio aqui, o que é? Tentar descobrir se tem um padrão, qual é esse padrão e como que eu posso escrever esse padrão em uma fórmula, tá bom? Então, para ajudar aqui no nosso problema, eu vou ilustrar esses dados numa tabela, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela, onde eu tenho na primeira coluna a posição n de cada figura. Então, para o n igual a 1, que é a primeira figura, nós temos 8 quadradinhos cinzas, tá? Então, o número de quadradinhos cinzas eu vou estar representando pela letra Q, tá bom? Então, o número de quadradinhos cinzas é a letra Q e o N é a posição da figura. O que a gente percebe aqui conforme eu vou aumentando aí a posição da minha figura, tá? A gente vai percebendo que o número de quadradinhos vai aumentando. Mas esse número de quadradinhos não vai aumentando de forma aleatória, tá? Tem um padrão aqui. A gente percebe que o número de quadradinhos está aumentando de quanto em quanto? Está aumentando de 5 em 5. Então, isso significa que a expressão algébrica que representa essa sequência, ela tem a ver com a tabuada do 5, com os números múltiplos de 5. Porém, se eu fizer 5 vezes 1, o resultado não vai dar 8. O resultado vai dar 5. Se eu fizer 5 vezes 2, o resultado não vai dar 10. Não vai dar 13. O resultado vai dar 10, tá? Então, simplesmente multiplicar a posição da figura por 5 não vai me dar o número de quadradinhos. Mas espera aí. Eu estou percebendo que se eu multiplicar por 5 e daí eu somar 3... vai dar o resultado certinho, olha só. 5 vezes 1, 5.
mais 3 dá 8. 5 vezes 2, 10. Mais 3 dá 13. 5 vezes 3, 15. Mais 3 dá 18. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. Então eu descobri um padrão. Para a figura que tiver numa posição n qualquer, o que eu tenho que fazer? Fazer o valor dessa posição, né? O valor de n vezes 5 mais 3, tá? Então, a gente vai ter que o número de quadradinhos, esse era o nosso objetivo, chegar nessa expressão, hein, turma? O número de quadradinhos Q é igual a 5 vezes n mais 3. Agora, vocês estão lembrados lá da pergunta que a gente fez no início do problema? Quantos quadradinhos cinzas terá a figura que está na posição 10? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa expressão algébrica, e no lugar do n, eu vou substituir por 10. Vamos ver como que vai ficar? Então, em vez de ficar 5 vezes n, vai ficar 5 vezes 10, mais 3. Na expressão, né, a gente sempre vai fazer a multiplicação antes da adição. Então, 5 vezes 10, 50. 50 mais 3, 53. Então, aí significa que a 10ª figura vai ter 53 quadradinhos, tá? Então, além de estar trabalhando com sequências, nessa semana, um outro objetivo é a gente aprender a calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Como assim? Perceba aqui que nessa expressão, o n, ele não é uma incógnita, que nem a gente tem na equação, né? O n não é um valor desconhecido. Na verdade, aqui o n ele é uma variável, ou seja, ele pode variar. O n pode ser igual a 1 se eu estiver falando da primeira figura. O n pode ser igual a 4 se eu estiver falando da quarta figura. O n pode ser igual a 10 se eu estiver falando da 10ª figura. Então, esse n vai variar. E a gente vai aprender a calcular o valor da expressão conforme, né, de acordo com o valor que o n vai assumir. Então, vamos ver mais 2 exemplos disso daqui? Olha lá. Agora a gente vai, então, calcular o valor numérico de expressões algébricas. Calcule o valor numérico da expressão 8a menos 4b para a igual a 2 e b igual a 5. Então, primeiro, o que significa 8a? 8 vezes o valor do a. O que significa 4b? 4 vezes o valor do b. Perceba que isso daqui não é uma equação, porque eu não tenho igualdade, tá? Então, eu não quero descobrir o valor do a, eu não quero descobrir o valor do b, até porque o problema já falou para mim qual que é o valor que eu tenho que considerar para o a e para o b. Então, o a é igual a 2 e o b é igual a 5. Então, qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é reescrever essa expressão, só que eu vou substituir no lugar do a por 2 e no lugar do b por 5. Se você quiser, pausa o seu vídeo, tenta resolver sozinho, que eu vou mostrar a solução para vocês agora, tá bom? Vamos lá, então. Então, o que eu vou fazer? 8a, como ele falou que o a é igual a 2, então vai ficar 8 vezes 2. Ó, o valor do a a gente substituiu aqui. Menos 4b. Como ele diz para mim que o b é igual a 5, então vai ficar 4 vezes 5. Então, sempre lembrando que quando a gente tem um número antes de uma letra, né, esse número chama-se coeficiente. Na verdade, tem uma operação matemática escondida aqui, tá? A gente está fazendo uma multiplicação. Então, daí a gente vai fazer os cálculos. 8 vezes 2 igual a 16, 4 vezes 5 igual a 20, 16 menos 20 vai dar um número negativo aí, vai ficar igual a menos 4. Tá legal? Vamos para o nosso último exemplo da nossa aula de hoje. Calcule o valor numérico da expressão 3x ao quadrado menos 5x dividido por x mais 3 para x igual a 4. Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Eu vou reescrever essa expressão, só que onde tem o x eu vou colocar o 4, tá bom? Então, olha lá.
Aqui eu repeti a expressão para não me perder, e aonde tem o x eu substituí por 4. Então ficou 3 vezes 4 ao quadrado menos 5 vezes 4 dividido por 4 mais 3. Vamos lembrar que nessa expressão, antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que resolver é a potência. Quanto que é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4, que vai dar 16, tá? Eu já somei aqui no denominador 4 mais 3 igual a 7, porque essa soma não vai interferir nos cálculos do numerador, tá bom? Então não tem problema, você já pode somar se quiser. 3 vezes 16 é igual a 48, 5 vezes 4 é igual a 20, então 48 menos 20 vai dar 28, 28 dividido por 7 vai dar igual a 4, tá? Então, o que eu descobri? Isso aqui não significa que esse valor sempre vai ser 4, mas quando o x for 4, o resultado dessa expressão também vai dar igual a 4, tá? Professor, e se o x for 2? Daí eu tenho que substituir para ver quanto que vai dar. E se o x for 10? A gente tem que substituir para ver quanto que vai dar, tá bom? No nosso exemplo aqui, foi uma coincidência substituir o valor 4 e o resultado também dá igual a 4. Será que isso sempre vai acontecer? Daí vai depender da expressão, tá bom? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham entendido, tá bom? Lá na nossa aula, na atividade que dessa semana tem alguns exercícios de valor numérico de expressões algébricas. Façam todos no caderno, tá? Não tenham preguiça aí não. E daí a gente vai se falando aí através dessas videoaulas e também quando tivermos os nossos encontros online, tá bom, pessoal? Bom, boa semana, bons estudos e até mais.